Oi, gente! Sabadão com muita alegria, informação, reflexão, diversão. Que o seu sábado à noite seja maravilhoso. Obrigada por estar aqui em nossa companhia. Convida sua família, seus amigos, que hoje o programa tá uma delícia. E o que eu tenho a dizer pra você, pra gente iniciar hoje, é que sim, tem hora que cansa, esgota. Ser boa mãe, filha, sobrinha, mulher, você não tá sozinha nessa. Trabalhar, ganhar dinheiro, solidificar um lar, cuidar do corpo, cuidar do outro. É claro que todas nós mulheres, em algum dia ou momento, já pensamos: eu queria estar fazendo uma massagem, sozinha, tomando champanhe, dona do meu nariz, sumir, viajar o mundo, comprar passagem só de ida. Lê do engano quem acha que está sozinha nesses conflitos. Mas olha, depois de uma boa noite de sono, o que fica é a compaixão, a bondade, é a entrega ao outro, o cultivo do acolhimento, o propósito em ser melhor, o melhor que pudermos dentro de cada sistema que estamos incluídos. Achar o equilíbrio entre a doação e o autocuidado, autoamor, nem sempre é uma tarefa fácil. É preciso olhar o outro, mas também olhar para si, respeitar seus limites, se mimar, cuidar de você na mesma intensidade. Se perdoe, porque realmente às vezes cansa. Uma hora tudo isso passa e o que fica é o quanto de amor você gerou para o outro, mas principalmente para si mesmo. Calma, mantenha a calma. Já já tudo isso vai passar. Bem-vindos. Olha, hoje o nosso papo tá muito especial, nós vamos falar de livros, nós vamos falar de informação. O meu primeiro convidado é ator, aliás, um ator talentosíssimo, culto, escritor, simpático, arquiteto. Ele tem uma carreira muito sólida na televisão, teatro e também na literatura. É reconhecido por seus papéis marcantes na TV. Ele tem tantas novelas, gente, mas eu vou citar algumas. Alma Gêmea, Chocolate com Pimenta, O Cravo e a Rosa, entre tantas outras. Possui 2 livros publicados sobre Shakespeare. Seja bem-vindo, Alexandre Barilari. Ô, meu amigo! Como vai? Que delícia te receber novamente aqui. Muito bom, coisa muito bom. boa. Prazer todo meu. É sempre bom a gente voltar aos lugares onde fomos felizes e aqui é um deles. Ah, é sempre muito bom também papear com você. Vai e hoje ser, eu tenho certeza melhor que vai ainda. ser uma noite deliciosa. Com certeza. Obrigada por estar aqui com a Valeu. gente, viu? Ele atua no mercado editorial como editor-chefe há mais de 15 anos, coordenando processos de construção de livros. E como ghostwriter, escreve livros para outros atores, empresários, artistas, autores, atletas. Além disso, ele possui seu próprio selo editorial, que é o Luzes Editorial. Olha que nome bonito. Faz mentoria para novos autores, para que eles possam realmente destravar a sua escrita e publicar seu primeiro livro. Você tem vontade de escrever um livro? Diz que na vida a gente tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu já fiz os 3. Mário Frazão, seja bem-vindo! Meu amigo, boa noite, que prazer, viu? Prazer te receber aqui. Amiga, Não é mais uma verdade vez. que a gente tem que dizer que na vida fazer essas 3 coisas? É verdade. Tem muita gente aí em casa que tá faltando só o livro. Ah, então vamos ensinar como fazer hoje. Fique à vontade, muito obrigada. uma honra fique à tá vontade. Como é que você está? Deixa eu te dar um bem. beijo. Você tá bem? Obrigada Graças por estar a aqui Deus, com a bem. gente, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. O convite é lindo. E muito bom, né? A gente vai falar hoje de arte, de cultura de uma forma geral. E a música é isso que representa. Essa canção, por exemplo, é a canção que traz a cultura do país. Muito emblemática, né? É, Canta Brasil. muito emblemática. Todas as raças, todas as reuniões de músicas para esse E Brasil você afora. está fazendo um tributo a Gal Costa? Estou fazendo um tributo a Gal Costa já de alguns anos. É um sonho que eu tenho desde 2018 e resolvi colocar em prática. Qual é a participação de Gal Costa na sua vida Cara, como ela cantora? me compôs, Amanda, como cantora. Desde que eu me formei, né? De que eu comecei a cantar no final dos anos 80. Eu venho ouvindo Gal e as pessoas diziam que o meu timbre lembravam. Então eu tinha pedidos pela noite inteira para fazer Gal Costa. Então, e de tanto ouvir o repertório, ela e Elis me compuseram, assim, como cantora. Realmente eu me fiz ouvindo essas mulheres. Que coisa linda. Sim. Obrigada por estar aqui com a gente, Eu que viu? Daqui a agradeço, pouco nós vamos querida. papear mais. Tá bom. Nós vamos cantar mais. Meus convidados, muito obrigada Opa. por estarem aqui. Que Prazer bom, alegria nosso. ter vocês, viu? Hoje nós vamos falar de um assunto que a gente ama, que são os livros, que é a leitura. E eu já quero começar perguntando, vocês acham
que o brasileiro está perdendo o hábito de ler por conta de redes sociais e do telefone que virou uma extensão do nosso braço? Ou vocês acham que nada mudou? Que quem gostava de ler gosta, quem gosta menos também continua igual? Qual é a opinião de vocês? Eu acho que agora fica a Vamos pergunta... começar com polêmica, viu? É, tipo isso, porque fica a pergunta o que está lendo e o que está escrevendo. Sim. Porque por muitos anos a gente não lia absolutamente nada e escrevia menos ainda. Agora você se revela através dos erros que escreve numa legenda e através do que pouco lê também. Eu acho que a gente lê pouco, os livros são caros, muito caros. As livrarias fecham em todas as cidades, em todas as esquinas. Outro dia eu passei por uma situação, Amanda, porque queria uma específica tradução do Macbeth, tradução do Manuel Bandeira, que é um escritor colossal para nós, e só tinha o livro em Curitiba, que é ali, né? Você compra uma coisa na rede social, chega no dia seguinte na sua casa. O livro demorava 14 dias. Nossa. Então tem toda uma série de empecilhos que a gente precisa rever para ver onde está esse nó para resolver. Mas acho que de uma forma geral, não é que a gente leia mais ou menos, a gente continua lendo pouco. E a leitura nos ajuda a falar melhor, a comunicar melhor, a escrever melhor. Tem muitas coisas, né, Mário, que a partir da leitura você traz para a sua rotina, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua vivência. A gente tem que pensar que a nossa vida é feita de linguagem, né? Linguagens múltiplas. E a leitura, ela dá pra gente repertório. A gente tem repertório cultural, a gente tem repertório vocabular. Eu acho que a leitura é importante para a vida, porque a leitura ela traz vida para dentro, uma vida que alguém escreveu ou produziu em linguagem artística, seja escrita ou não. E a partir do momento que você traz essa vida para dentro, você está reproduzindo depois essa vida. Então a leitura faz de nós pessoas melhores, um cidadão melhor, um comunicador melhor por consequência. Sem dúvida. E recado dado, Alexandre, o que precisamos saber sobre Shakespeare? Amanda, na verdade é o seguinte, a própria língua portuguesa, essa paixão pela pontuação, também me levou a Shakespeare. Eu não sei se você lembra, mas foi a maior crítica e a maior autoridade latino-americana em Shakespeare, nossa brasileira, Bárbara Ilhéodora, que morreu e esse ano faz 100 anos. Eu a conheci no Festival de Teatro em Curitiba, quando eu tinha recém feito nessas aulas de língua portuguesa a análise sintática dos 7 solilóquios do Hamlet, uma coisa louca. Assim. E eu encontrei no elevador do hotel no festival em Curitiba a Bárbara Ilhéodora, que era esse portento, né? Que assustava os atores numa estreia de teatro, e disse para ela naquela noite: Bárbara, eu fiz a análise sintática dos 7 solilóquios do Hamlet. E ela virou para mim e disse: finalmente eu conheço um tarado no Brasil. Claro que era uma tara no sentido filosófico, daquele que se encanta por alguma coisa, assim como ela, né, por Shakespeare. E ela falou: eu quero ver isso. E a partir desse encontro, desse primeiro encontro, mostrando a análise sintática que eu tinha feito, a gente descobriu que era apaixonado por esse cara. E ela me ensinou mais do que eu pude aprender, com uma generosidade tremenda. Então, minha chegada nesse mundo de Shakespeare foi através da análise sintática e de Bárbara Ilhéodora, que me abriu todas essas portas. Bom, sobre o livro exatamente, era isso. Todo mundo precisava dizer o que te tocava mais e o que era indispensável saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabasse. E o que eu queria deixar para todo mundo é que Shakespeare foi tão popular, e eu acho que depois do teatro de Shakespeare, nunca mais se fez um teatro tão popular que lotava todas as tardes 3.000 lugares, à beira do rio Tâmisa. Então eu queria dizer que nós só vamos conseguir uma certa intimidade com Shakespeare quando abandonarmos a ideia de acertar. Apocalipse, que era uma coisa que a gente pensava em plena pandemia, no dia seguinte, como é que a gente vai nascer? Disseram que, de repente, amanhã não haveria mais. Apocalipse em grego significa apo, tirar, e calipso, véu, quer dizer, tirar o véu. E tirar o véu de Shakespeare é exatamente alcançar essa intimidade, como se Shakespeare fosse meu brother. É um cara de teatro, um homem de teatro. Sim. Um homem que eventualmente ficava na bilheteria contando os ingressos, um homem que escreveu, que foi ator. Não havia diretor, mas com certeza ele planejava aquela encenação toda. Então é um pouco sobre isso, é criar essa intimidade. Se joga, tenha seus erros também, duvide, erre para depois acertar, enfim. Então é um capítulo um pouco sobre isso. Que lindo, muito legal, muito legal. Olha, daqui a pouquinho nós vamos saber do Mário Frazão qual é o processo para escrever um livro, né? Eu começo fazendo o quê? Rabiscando. Ele foi editor do meu livro e eu já sei um pouco disso, já sei como é que funciona, mas quero muito que você saiba. E se você conhece alguém que tem vontade de escrever um livro também, esse programa é bem importante para você. Gina daqui a pouco vai me contar qual é a sua leitura preferida. Eu queria que você falasse um pouquinho deste livro, do nosso
Claro, livro claro. juntos? Eu acho que ele é um bom exemplo daquela questão de como se começa um livro, né? Não tem receita. Os livros, eles nascem de muitas formas e depende muito do autor, de quem está construindo esse livro. Mas eu tenho uma que eu não sei se eu posso chamar de dica, mas é o que eu falo para as pessoas que fazem mentoria comigo sobre escrita, que a gente começa pela inquietação que está mais latente. Todo mundo que tenta começar um livro pelo começo falha terrivelmente. E aí muita gente trava na escrita porque tenta começar um livro pelo primeiro capítulo. E não é assim que o livro nasce. O livro nasce quando você coloca no papel aquela inquietação que está mais forte. Então, quando a gente foi produzir o Diário da Vitória com você, a sua questão era o diário. Eram todos aqueles dias de fazer o momento da gratidão, o momento de reconhecer as vitórias do dia. Então, a gente começou por lá. E fizemos lá 77 dias de acompanhamento, de gratidão e de reconhecimento das vitórias do dia. Quando você faz essa parte que é aquela principal inquietação, é por onde você quer começar, aí você percebe que o livro não está pronto, que ele precisa de mais alguma coisa. E aí a gente pode pensar, o que eu posso escrever antes que vai ajudar o meu leitor a chegar nesse ponto? Então a gente traz alguma coisa. Mas o livro também não está finalizado. Então o que eu coloco no final que ajuda a fazer esse fechamento? Aí nós produzimos depois um diário de significados, você escreveu alguns textos que são questões que você trata, inclusive aqui no programa, e a gente construiu o livro. Então o livro ele é construído sempre assim. Você começa pela inquietação principal e depois ele vai tomando forma. Vai vindo alguma coisa antes, alguma coisa depois, até que chegue nessa preciosidade dessa escrita terapêutica incrível que você produziu. E é uma leitura diferente, né? Não é apenas uma leitura, são exercícios para que você faça comigo. Eu me lembro quando eu cheguei para você e disse... já é uma prática, é uma coisa que eu faço há muito tempo, né? Antes no papel, eu tinha um outro diário também que eu gostava de escrever. Para mim, a escrita, quando eu visualizo o que eu agradeço, o que eu quero, o que eu peço. Às vezes eu tenho um objetivo e eu adoro botar no papel, subir flecha. Meu Deus, para chegar aqui, então eu vou mandar esse e-mail, eu vou marcar esse café, vou fazer tal coisa, o caminho pode ser esse, pode ser... Parece que clareia tanto, né? É muito louco do que você só pensar. E aí a gente falou sobre isso, eu disse, não... Para que impulsione o outro dia, para que a gente tome atitudes, porque a gente procrastina muito. E às vezes, assim, eu sou aquela que fico no papel e amanhã tenho que fazer. Isso. E vou dando check. Enquanto eu não termino o dia, eu não termino. É importantíssimo isso para mim. Eu acho que a gente não lembra de fazer tudo se não estiver ali. Então, o livro vai te ajudar a organizar um pouco os teus pensamentos também, as coisas que você deseja. E agradecer, né? Porque a gente tem tantas pequenas vitórias diárias que passam muitas vezes despercebidas. E que bom a gente poder reconhecê-las ao final do nosso dia. Parece que a gente dorme mais em paz. Que bom ter você nessa jornada e poder fazer parte também da tua, você que vai ter o livro aí na tua casa. Bom, agora eu quero trazer um convidado muito especial por Skype com vocês. Ele foi correspondente da Globo por anos, hoje transformou sua paixão pela compreensão do sagrado em expedições fascinantes pelos lugares em que Jesus viveu. Ele veio partilhar com a gente um pouquinho dessa jornada de sabedoria transcrita nos seus livros, que são cheios de cultura, espiritualidade, muita fé. Ele já passou por aqui para falar sobre o livro de Aparecida. E é uma honra receber direto da Catedral de Chartres, na França, o escritor e jornalista Rodrigo Alvarez. Bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, que prazer. Meu Deus, que cenário lindo! Mostra aí. Que lindo, né? Que coisa linda te ver aí. Deu até uma coisa boa assim na gente, uma vontade de viajar. Demais aqui, demais. É impressionante. Eu acho talvez a mais bonita da França, uma das mais bonitas da Europa. Imensa essa catedral. E a Amanda tem uma curiosidade aqui que é legal, que foi por isso que eu vim, né? Porque aqui tem um pedaço de tecido que uma tradição muito antiga diz que foi um véu usado por Nossa Senhora. Tem duas versões. Uma que ela teria usado no dia em que recebeu a notícia da gravidez, na Anunciação. Outra que teria sido usado no momento do nascimento de Jesus. É um véu que está guardado aqui dentro no relicário.
Ô, Rodrigo, você já esteve aqui no nosso programa em um outro momento, né, falando até de Aparecida, do livro, mas eu queria que, para as pessoas que não acompanharam essa edição do programa, você dissesse... Bom, primeiro, como correspondente da Globo, você foi para o Oriente Médio, que é um lugar repleto de conflitos, perigoso para os repórteres, e a partir dali, eu queria que você contasse para a gente a sua imersão, a sua entrada para o mundo da literatura e também para o mundo religioso. A literatura, na verdade, foi o começo de tudo para mim. Eu sempre quis escrever, eu sempre gostei da palavra. Estava acompanhando o programa de vocês aqui, né, a conversa de vocês no programa, e eu vi, né, a questão importante, como vocês estão falando, a relação com a palavra. Eu sempre me relacionei muito intensa com a palavra. A ideia de compreender o que está dizendo no livro, aquilo que o autor, que o poeta de uma obra literária, o escritor de uma letra de música, as poesias da nossa música brasileira são lindas. Então, eu sempre fui muito encantado pela palavra. É curioso, né? A gente está falando disso porque a gente vai falar de religião daqui a pouco e a gente vai chegar na religião com uma ideia muito forte, né? Que é claro que é mais complexa do que isso, mas a ideia de que o verbo se faz carne, que Deus era o verbo, a palavra, né? Como algo logos, né? Representando Deus, né? Daí a gente já vê a profundidade que tem a relação do ser humano com a palavra, a ponto, né? Claro que de uma maneira muito mais complexa, não dá nem para explicar aqui rapidamente, mas associando de outras maneiras, chegando até a ideia de Deus através da palavra. Então, a palavra é algo muito forte, eu não acho que nunca vai morrer a palavra escrita. A gente tem, vocês estavam falando, claro, o audiovisual ganhando força, muita força depois do cinema, na virada do século XIX para o XX. A gente viu o cinema crescer, a gente está vendo as séries de TV entrando no quarto das pessoas, entrando no nosso celular. Eu mesmo, né, faço isso, estou aqui fazendo uma gravação para um audiovisual do canal que é o Jornada Infinita, que vem fazendo desde fevereiro. Venho fazendo também cursos sobre religião, que também são falados, né? Mas acredito muito ainda naquilo que começou lá atrás, que me motivou a ser jornalista, que é na força da palavra e na força também da palavra. Então, do jornalismo, né? Da vontade de escrever, eu fui para o jornalismo, mas sabendo que um dia eu voltaria para a literatura. E quando voltei para a literatura, vivi em São Paulo, tinha ido algumas vezes a Aparecida, muito intrigado com a história de Nossa Senhora, da imagem, né? Mais especificamente da imagem, queria saber mais. Me interessei muito pela história dos pescadores, mas disse, olha, tem que ter muito mais atrás dessa história toda. São 300 anos de devoção imensa no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Fui à África do Sul, encontrei imagens de Nossa Senhora Aparecida, onde eu vou, encontro igrejas que têm em alguns altares a imagem de Nossa Senhora Aparecida, tamanha a sua força. Eu quis estudar e percebi que não tinha um livro da forma como eu gostaria de ler e fui escrever esse livro. E daí não parei mais de escrever sobre temática religiosa. Escrevi sobre Maria, escrevi a história de Jesus, né, não contada como os evangelhos contam, mas de uma maneira cronológica, tentando entender com os estudos arqueológicos atuais. E assim fui chegando e continuo escrevendo sobre temas religiosos. Também já escrevi sobre temas não religiosos, né? Escrevi sobre a história da humanidade, um livro de ficção chamado Primeiro Imortal. Mas é uma história que me fascina muito, e você vê que eu estou aqui de novo buscando mais história, né? É muito valioso, né? Você vê que a pessoa está sempre evoluindo, buscando informação, conhecimento, e você mergulhou num universo que nos faz cada dia melhores, né? Então, ler os teus livros é bom, ouvir você falar é muito importante, mas acho que o que isso está sendo transformador para você é uma coisa inigualável, né? Uma coisa sem comparação. Rodrigo, obrigada pela sua participação aqui. Hoje nós estamos trazendo algumas... Estava só vendo agora, vai cair pro céu, vai desabar e chato aqui, ó. Vou mandar um beijo para vocês aí. Agradecer, ó, em outubro eu tô aí. Espero que eu possa te encontrar aí no programa. Venha pessoalmente, a gente vai amar te receber aqui no estúdio, viu? Obrigada pelo seu tempo, muito obrigada. Beijo. Tchau. Que coisa, olha, a gente está falando, a tecnologia nos permite ir tão longe, né? E eu acho tão lindo, o Rodrigo já participou aqui com a gente em outros momentos também.
dizendo sobre essa coisa de você mergulhar no conhecimento e de um assunto que é tão extenso, né? Ele está falando de espiritualidade, de religiosidade. Ele mergulhou em coisas realmente muito profundas. E como o Romão e vocês também assinaram embaixo dizendo os livros religiosos, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Aliás, você estava me dizendo, né, Gia? Eu perguntei para ela que tipo de leitura você gosta. Ela falou assim, olha, a Bíblia é o que me acompanha. Não, eu fui criada no evangelismo. Eu sou uma criança dos anos 70, que nós não tínhamos TV nem internet. Então, nós tínhamos a Bíblia para estudar em todas as formas. Mas eu fui a criança que sempre fui questionadora. Então, eu não queria só ler, eu queria saber se tinha outras traduções, se tinham outras Bíblias, e fiquei sabendo que existia do espírita, enfim, outras pessoas que escreveram a sua visão, a sua recepção espiritual da palavra de Deus. Então, eu fui criada dentro disso, tentando entender essa linguagem que é muito rebuscada da Bíblia, né? Parábolas, enfim. E isso despertou a coisa para querer estudar. Mário estava falando das línguas. Eu quase fui uma professora de estudar letras, mas queria fazer tradutor e intérprete para ir em todos os tipos de línguas e saber, né, ler para poder ter esse conhecimento. Mas a gente não tinha o que nós temos hoje, né? A minha criança era um pouco limitada, mas a Bíblia foi sempre o meu foco para tentar ir para a leitura. Gina, você já fez backing para quem? Para tanta gente? Meu pai. Se a gente for lá atrás, eu vou puxar a Gloria Gaynor, que foi emblemática na minha vida em 2004, bem no começo, perto da minha carreira. Salgadinho, próprio Raça Negra, que eu fiquei tanto tempo, Roberta Miranda, Elza Soares, o pai da Amy Winehouse, que fez junto com a Elza. Muita gente que passou pela vida já me dando essa oportunidade. Ela é mãe da Glória Groove, para quem não sabe. Sim. Todos sabem, mas para quem não sabe. E eu queria que você falasse dessa experiência. Sim. Como que é o dueto entre vocês? Vocês fazem trabalhos juntos? Vocês, como é? Na verdade, a gente vem conversando pela vida, né? Eu conto que Glória é 4ª geração já musical. Começou com seu avô, né? Sim, desde o meu avô espanhol, meu pai era músico da noite, minha mãe era uma artista circense, então eu não tive por onde fugir e, consequentemente, Glória também não. Então, desde que eu percebi o talento de Glória desde pequenininho, eu venho apoiando, claro, e dando o caminho das pedras, e a gente troca figurinha o tempo todo para o que vai fazer. Mãe, eu fiz essa música, vem ouvir, vê o que você acha. E a gente já cantou junto, já fez backing, já fez baile, já fez muita coisa, né? Fomos para essa escola. Eu fui meio que dando esse caminho das pedras. Então, depois, quando ele já veio na fase adulta, a gente começou a trabalhar junto mesmo. Que legal. E você tem projetos de levar o tributo a Gal Costa para fora do Brasil? Sim, se Deus quiser. A gente acabou de chegar lá. Eu fui com a Glória para Portugal e Barcelona, né? Nós fizemos alguns contatos lá e temos já um convite para a gente fazer Portugal, muito provavelmente. Começar ali pela Europa. Que eles dizem que os brasileiros morrem de saudade de ouvir todo esse som do Brasil, né? E Gal? Acho difícil alguém não gostar de Gal, né? Sem dúvida, querida. Olha, agora eu vou trazer um convidado, gente, muito especial, mas muito especial mesmo. Ele é um grande amigo, ele é autor de diversos livros publicados no Brasil com expressivas marcas de vendas, obras, inclusive, que tornaram-se best-sellers e repetem o sucesso em diversos países. Alguns desses títulos são adotados por empresas e universidades como ferramenta para desenvolvimento de profissionais e alunos, com estilo único de escrita. As suas obras têm um profundo conteúdo capaz de causar aquilo que a gente mais deseja quando a gente está lendo. Reflexões transformadoras, né, conduzindo as pessoas para um caminho de realizações. Ele conquistou o recorde brasileiro como escritor que autografou o maior número de livros em um evento. Quase 1.500 exemplares. Bem-vindo, meu amigo César Romão. Boa noite, César. Boa noite, Amanda. Sempre um imenso prazer estar com você no seu programa. Prazer imenso estar aqui ao lado do editor Mário Frazão, do ator Alexandre Barilari. E, claro, eu queria aqui recomendar também a leitura do seu livro Diário da Vitória, que eu estive no lançamento, já li. Espetacular, parabéns. Obrigada, meu querido. Nós estamos falando, César, de um grande palestrante, né, escritor, que tem livros publicados em mais de 50 países. Meu Deus, que orgulho, que coisa linda. E eu queria saber como foi o seu começo. Qual foi o seu primeiro livro? Bem, eu escrevi 3 livros antes do sucesso, eles foram um grande fracasso. Nenhum deles prosperou. O meu êxito como autor veio no 4º livro, A Semente de Deus. Eu sinto hoje que as pessoas são muito simplórias
ao apresentarem os seus livros, né? É sempre assim. Eu recebo texto quase todo dia de livros para que as pessoas querem uma opinião. E as pessoas apresentam os seus textos de maneira muito simplória. E eu acho que isso tem que mudar. Quando você faz um texto, você tem que acreditar naquele texto. A Semente de Deus, que foi o meu quarto best-seller, Amanda, para você ter uma ideia, eu tenho guardada 21 cartas de negativas de editoras da época, em 1990. 21 cartas. Até que o livro foi impresso pelo senhor Alfredo Machado, fundador da editora Record, tornou-se um best-seller no Brasil e no mundo, hoje, inclusive em países como Rússia, Alemanha e tantos outros. Quando nós escrevemos, eu acho que no nosso começo a gente tem que ter muita crença naquilo que a gente escreveu. E eu sinto que hoje as pessoas têm pouca crença naquilo que produzem na área literária. É verdade, é verdade. Mas são 25 livros em 51 países, é isso? Exatamente. O meu editor na Itália, o Maximiliano Pilotti, me disse uma coisa recentemente, porque eu sempre fiquei um pouco intrigado também, né, com essa expansão dos meus livros e repetindo o sucesso aqui do Brasil e em outros países. E uma vez eu perguntei para ele, hoje na Itália eu tenho 14 títulos, repetem o sucesso aqui do Brasil. Falei, Maximiliano Pilotti, o que acontece, né, com o que eu escrevo, que é tão facilmente expandido para outros idiomas? Ele falou, Romão, você não percebeu ainda? Falei, não. Ele falou, você tem uma linguagem universal. Falei, linguagem universal? Porque os meus livros, isso eu não tinha conhecimento disso, os meus livros, eles não é necessário fazer versões, adaptações, né? Quando eles vão para outros países, é só uma tradução. É um terminho ou outro só, eles são muito fáceis de serem vertidos para outras línguas. Que coisa linda. Você acha que as pessoas hoje se interessam mais por que tipo de leitura? Você comentou que chegam textos diários para você. Eu sei que você tem muitos amigos, escritores, editores, enfim, donos de editoras. O que você acha que hoje, atualmente, é a leitura que o público mais gosta de consumir? É empreendedorismo, é liderança, é motivação, é religião, o que é? Bem, a liderança na literatura é a religião, tanto que a Bíblia ainda é o livro mais vendido do planeta. Inclusive, é um livrinho que eu gostaria de ter escrito, a Bíblia, mas eu não consegui. Mas eu fiz um outro agora. Eu escrevi o Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Posso mostrar aqui, Amanda? Deve, por favor, deve. Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Bíblicos para o Sucesso. Né? Como eu não consegui escrever a Bíblia, eu fiz esse lançamento agora. Tem sido um êxito bárbaro, uma surpresa imensa no mundo literário. Eu classificaria assim: primeiro, assuntos religiosos; segundo, assuntos românticos; terceiro, boas ficções; e quarto, os livros de ideias, né? Que são os livros que as pessoas pesquisam e acabam fazendo uma literatura em torno de uma série de ideias. É isso, meu querido. Eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Dizer que é um orgulho participar um pouquinho dessa sua trajetória, né? Fico muito feliz e honrada em que o nosso público possa também sempre te ouvir. Venha aqui ao nosso estúdio, que eu estou com saudades de você. E os teus ensinamentos são de extremo valor para o nosso público, viu? Obrigado, Amanda. Será sempre um prazer. Sucesso ainda mais para você com seu livro Diário da Vitória. Sucesso aí ao Mário Frazão, Alexandre Barilari. Admiro muito essas duas personalidades. Obrigada, meu querido. Um beijo para você. Até breve. Beijo. Até breve. Meninos, eu perguntei para eles que tipo de leitura vocês acham que é mais consumida hoje. E na opinião de vocês, ele citou a religião, né? Ele citou aí 3, 4 performances que ele acredita. E na opinião de vocês? Concordo totalmente. Acho que a religião está sempre em top one. Autoajuda, religião, essas coisas que estão sempre um pouco misturadas, crenças, esoterismo, fé, enfim. Esses temas acho que são sempre em primeiro lugar. Eu posso falar um pouco dos números, né? A gente tem pesquisas trimestrais sobre aumento de
da performance desses livros. E, ultimamente, nos últimos 2 anos, a não ficção tem tido uma performance melhor do que a ficção. Então, a gente tem consumido mais não ficção. E dentro da não ficção, o campo de business e liderança tem crescido muito. E os livros voltados para autoajuda, incluindo dentro da autoajuda os livros de espiritualidade. Então, esses estão subindo no ranking. Né? É o que a nossa sociedade tem mais consumido. No último trimestre, no primeiro trimestre de 2023, a minha área, que é a área de não ficção, subiu quase 8% na venda de livros. Que é, até puxando um pouco de uma fala do Alexandre no começo, sobre se a gente está lendo mais ou a gente está lendo menos, né? A performance de leitura no Brasil, dada a nossa escolaridade, ela sempre se manteve numa média, desde os anos 70 e 80. E isso é muito ruim, porque a gente sabe que a leitura ela também é reservada a uma determinada classe social por conta de toda a dificuldade, tanto do acesso ao livro, quanto da influência que a família tem na leitura das crianças, que também formam os leitores do futuro. Né? E aí, isso é importante. Esses livros que performam mais ou menos no mercado editorial hoje contam muito também sobre como é a nossa sociedade. Você sabe que eu acho tão legal quando eu vou ao shopping com a minha filha, Vitória? Ela ama os livrinhos. Claro, ela não sabe ler, ela tem 3 anos, 4, vai fazer 4. Mas é muito legal, assim. Ela vê uma livraria, ela entra, como numa loja de brinquedos. São os 2 assuntos que atraem. Ela entra, mamãe, eu quero esse, aí vai, pega, olha, vê as figuras. É muito bom e eu tento muito incentivar isso nela, porque eu acho que essas questões a gente tem que incentivar e começam com o teu exemplo, começam dentro da tua casa, né? E no que você ensina. Então, assim, a educação, é o esporte, é a cultura, é o cinema, é a leitura. Isso tem que vir de pequeno, para você ir criando hábito. Você não faz o que você não tem hábito. Eu ainda não sei o que acontece num determinado momento que esse interesse pelos livros coloridos, com as pinturas, os desenhos, de repente se perdem com as palavras. Sabe? Porque nossas crianças de 3 anos veem essas figuras, esses livros todos coloridos. De repente, quando entra a palavra, parece que é uma dureza, né? Quando você para até com um livro pequeno, o primeiro clássico, talvez, que eu tenha lido, Alienista, na escola ainda. Meu Deus, era um fardo aquilo, sabe? Então a gente tem que descobrir o que acontece. Hoje eu nem sei mais como descobrir, são tantas telas, almoço com tela, jantar com tela, para as crianças, formação de público, eu estou pensando, né? Sim. Que eu não sei como é que a gente vai driblar isso tudo para chegar para sair dessa média que pode se manter estável, mas é uma média fraca, né? É uma média de um país com livros muito caros, com pouco acesso, como eu falei. Então, a gente tem que fazer, porque realmente é um mundo mágico, Amanda. É um mundo de tantas infinitas possibilidades. Os e-books, os livros que vão para o digital? Então, quando... Os resumos, hoje tem os resumos dos livros também, que rapidamente você dá uma lida e entendeu o que é o livro. Essa questão que você está tocando é uma questão muito complexa. Eu vou falar um pouco como professor de língua portuguesa, mais do que como editor. Complexa e controversa, né? Mas assim, quando começaram a chegar os e-books lá no começo dos anos 2000, eu estava ainda na faculdade de letras, 2003, 2004, e a gente se questionava muito porque pregava-se o fim do livro. A gente achava que o livro fosse acabar e ser trocado pelos tablets, enfim, pelos e-books. E o que a gente viu foi que isso não aconteceu. Com o passar da década, o consumo desse livro digital ele foi caindo e o consumo do livro físico ganhou uma performance, sobretudo na pandemia. Então, a leitura do livro digital, ela perdeu muito espaço e o livro físico continuou ganhando. Mas nós estamos formando uma sociedade que é focada no audiovisual. Então, por exemplo, o audiobook hoje é um formato de livro que tem ganhado mais espaço do que o e-book. Porque o audiobook você não tem o enfrentamento da palavra. Você tem uma outra pessoa lendo o texto para você. Então, você já ouve com essa pontuação que eu estava falando, porque ler a pontuação é difícil. Você se perde. A leitura já fez a dublagem para audiolivro também. Quer dizer, já conduz, é muito esmiuçado, é fácil, né? Mas mais uma vez, a pessoa não lendo. É a pessoa não lendo, né? Exatamente. Porque o que a gente lê hoje são imagens. Sim. Então, o que pega as pessoas nas redes sociais hoje são vídeos. O que faz as pessoas comprarem e venderem são imagens. Então, a leitura da palavra perde espaço para a leitura da imagem e para o áudio.
Olha, gente, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu já quero agradecer o carinho da sua companhia neste sábado à noite, né? Todo o papo gostoso de conhecimento que nós tivemos aqui durante esta noite especial. Mário, e para a gente encerrar com as tuas também palavras, eu gostaria que a gente falasse, acima de tudo, sobre a vontade de realizar os nossos sonhos. Hoje nós falamos da literatura, mas às vezes o teu sonho é um outro, muito distante disso. Mas a gente comentou aqui também sobre a força de vontade, o não desistir. No programa passado, um cantor estava aqui, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse: Amanda, a minha família toda, como você fala da sua, que são, são músicos de terceira, quarta geração. Todos eram talentosíssimos, cantavam muito, tocavam muito, né? Musicistas, compositores, mas ninguém viveu disso, né? Eles transformaram-se num hobby, foi adormecendo e meio que se apagou. O único fui eu, porque eu fui o único que não desisti, que persisti, e persisti muito. Sabe? E assim, a gente falou também dos nãos e tantas coisas. Então, como você é um coach de vida, além de tudo, eu queria que você deixasse esse recado, essa mensagem final para as pessoas que têm uma vontade de realizar um propósito, um sonho. Eu vou voltar a falar sobre linguagem, porque nos estudos, além dos estudos de linguística, eu também sou um apaixonado por psicanálise e o mecanismo da linguagem como construção também da nossa projeção de vida. Sempre que a gente tem um sonho, a gente coloca também na nossa linguagem esse sonho como distante. Eu vou escrever um livro, se um dia eu escrever um livro, ou se um dia eu viajar para a França. E essa linguagem, quando eu enuncio, eu também ouço o que eu estou enunciando e eu crio um registro na minha memória disso que eu estou enunciando. Se eu estou enunciando algo distante, para minha memória isso também vai ficando cada vez mais distante. Então troque o eu sonho em escrever um livro por eu vou escrever um livro. Troque o eu desejo viajar por eu farei uma viagem. E quando você vai modificando a sua forma de falar, essa estrutura de linguagem na sua enunciação, você passa a se escutar de uma forma diferente e você passa a fazer um registro diferente, muito mais consciente do seu sonho, que vai deixando de ser sonho e se tornando planejamento de vida. Então, as nossas palavras, eu não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe sempre dizia: as palavras têm poder. Sim, sim. E qual é o poder da palavra? A palavra ela não tem poder nenhum se ela fica na sua mente. A palavra ela só tem poder enunciada. E qual é o poder da palavra enunciada? O poder da palavra enunciada é você se escutar. Quando você escuta você mesmo dizendo de uma forma diferente, você cria uma realidade diferente também para você, porque a realidade só existe através da linguagem. Lindo mesmo, muito legal, muito legal. Contatos do Mário aí para você, né? E aí nas redes sociais você consegue também conectar com ele para ouvir esses. Ele fala de tudo, tem polêmica, tem tudo lá no Instagram, viu? Tem textos excelentes, falas excelentes e tem a mentoria dele. Então, meu querido amigo, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada você, por meu tudo, amor. pelo Obrigado. Conhecimento, por partilhar tantas coisas boas nessa noite, viu? Seja sempre bem-vindo. Alexandre, minha gratidão também a você. Amor, nem sei o que dizer, de tão Obrigada, bom que foi. viu? Uma sempre. delícia também te ouvir, né? Você é uma pessoa que mostra. A gente fala, e até nos nossos coaches aí, né, Mário? A gente fala sobre a energia da primeira vez. Eu trago isso na minha palestra também, que o Mário também me ajudou a produzir. E eu falo muito isso, a gente percebe quando a pessoa ama o seu propósito, né? Quando brilha os olhos, quando ela fala com vontade, com motivação, do que foi, do que é, do que será. E você é muito isso, assim, você emana isso, essa vontade, de uma forma muito especial. Bom que essa palavra sai de mim, né? Que bom, que bom. E é um prazer enorme sempre estar aqui com você. Queria que você deixasse o seu recado final para o nosso público. Não, é esse o recado. Leiam Shakespeare, ainda que a palavra seja dura, ou assistam. Eu não quero substituir, que as pessoas acham hoje que veem todas as séries do catálogo que estão lendo romances, né? As pessoas confundem. Mas leiam, se debrucem sobre as palavras. Num primeiro momento é mais difícil, mas a perseverança leva essa conquista. Esse é o meu recado. Dúvida, obrigada, viu? Gina, meu amor, obrigada. Querida, eu que agradeço. Sucesso pra você na sua turnê internacional, no seu tributo a Gal. Muito obrigada. Que você colha muitos frutos positivos. Queria fazer um convite para vocês. No próximo dia 27 de setembro, nós estaremos no Teatro Claro, Rio de Janeiro. Alexandre está convidado. Estaremos lá com o Tributo a Gal Costa, com grandes participações. Só isso que eu vou dizer a vocês. Não percam, porque vai ser
incrível. Fizemos em agosto legal. aqui com o Tiago e Marina Sena e foi incrível também. Todos Bom, convidados, seu sucesso, público inclusive. Viu? Sucesso pra você. Obrigada. Beijo pra vocês que passaram um pouquinho do sábado aqui com a gente. Que a sua semana seja produtiva, cheia de saúde, paz e alegrias. Tchau, gente. Boa noite.